A paz do Senhor a todos, na bênção. Que bom estarmos aqui juntos mais uma vez para o nosso devocional diário. Essas pequenas porções aí, o maná de Deus para as nossas vidas. Só relembrando, nós já falamos aqui, estamos estudando o Evangelho de João, a maneira como João descreve a Jesus. Já vimos que ele foi descrito como Filho de Deus, Filho do homem. Vimos também como fonte de água viva, o pão do céu. Estão lembrados? Sim. Luz do mundo, o bom pastor, enfim, várias maneiras de descrever a Cristo. E hoje nós vamos para mais um ponto, capítulo 11 do Evangelho de João. Antes de começarmos aqui o capítulo 11, eu quero dizer o seguinte: nós já vimos, creio que vocês todos já observaram, né? Uma das maneiras de verificar se o ser humano está vivo ou não é o pulso, né? Ou aqui assim, tal, que seriam os batimentos cardíacos, ver se está forte, se está fraco ou se parou. E hoje nós temos equipamentos, né, para excitar novamente o coração quando ele para. Dentro de um período curto de espaço de tempo, pode excitar novamente através de uma corrente elétrica. Inclusive, esse aparelho chama-se ressuscitador, né? Que vem, dá um choque na pessoa para ressuscitá-lo. E aqui no capítulo 11, nós vamos agora observar João descrevendo a Cristo como ressurreição e vida. Ah, bênção de Deus. Então, vamos estar pegando aqui, é uma passagem conhecidíssima, todos conhecem, quando Jesus ressuscita o seu amigo Lázaro. Mas vamos pegar aqui alguns pontos para nós estarmos verificando esse registro aqui, tá? Então é um outro milagre nas Escrituras narrado e interessante. Esse milagre da ressurreição de Lázaro é o maior que tem registrado nas Escrituras, o maior milagre em registro, em detalhes, né? Então há algo aqui de Deus para nós, tá? Então vamos aqui acompanhando comigo. Capítulo 11. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Vamos fazer uma pausa aqui. Então, aqui o escritor João, ele antecipa algo que depois será narrado no capítulo 12, algo que não havia ainda acontecido, mas obviamente ele escreveu depois, então ele já colocou uma observação, tipo cenas dos próximos capítulos. Então, a Maria, uma das irmãs, foi aquela que enxugou os pés de Jesus com os cabelos e lavou com bálsamo. Agora vamos para os próximos versículos 3 e 4. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Então, aqui nós vemos já um ponto específico. Jesus estava na Pérea, estava fora da região da Judéia, como nós vimos nos capítulos anteriores, devido a perseguições e tal. E agora Lázaro, seu melhor amigo, ele fica doente, enfermo, né? Fica muito ruim. E as irmãs mandam uma pessoa para avisar Jesus. E aqui nós vemos já a questão da necessidade do testemunho do caráter messiânico de Jesus, tá? Então, nós vimos que sempre todas as coisas diante de Deus acontecem legalizado diante de duas ou mais testemunhas. E nós vimos que, desde que começamos a estudar, Jesus teve o testemunho das Escrituras, através de Moisés, do Antigo Testamento, pelas Escrituras. Ele teve o testemunho de João Batista, que foi o precursor, né, que abriu os caminhos para a vinda de Jesus.
Teve o testemunho, né, também dos discípulos de João, que foram até Jesus para confirmar e testemunhar de que ele era o Messias. Teve o testemunho de Nicodemos, lembram de Nicodemos? Que era membro do Sinédrio, representava a elite sacerdotal daquele tempo, né, da religião judaica, do conhecedores da palavra. Agora, precisava do testemunho do povo. Não que o povo não tivesse acompanhando os milagres, tá? Mas milagres poderia ser feito até por profeta. Precisava algo maior e mais forte, porque assim como João Batista, como as Escrituras, como os discípulos de João e como Nicodemos, precisavam declarar: este é o Messias, Mexiá, o enviado de Deus. Então, e por isso que ele diz aqui, nesse versículo 4, quando Jesus ouviu isso, disse: essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus por ele seja glorificado. Então, vamos lá, continuando. Então, há necessidade de mais um testemunho do povo. Então, tudo aconteceu, obviamente Jesus conhecia e sabia todas as coisas. Não que ele ficou, abandonou Lázaro. Vamos continuar aqui. Versículos, vamos ler aqui 5 e 6. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. 2 dias. Aparentemente, fica uma estranha essa demora de Jesus, uma estranha sensação de arbitrariedade, arbitrariedade desumana, mas era para testar a fé daqueles que esperavam Jesus. Quem esperava Jesus? Maria e Marta, obviamente. Quando chamaram, aguardavam e esperavam Jesus. Então, como é hoje? Nós precisamos entender que às vezes Deus permite no cronos, na cronologia, no nosso tempo, aí uma defasagem com o agir dele para testar a nossa fé. Então, chamaram Jesus e estavam aguardando a vinda de Jesus. Jesus ainda ficou mais 2 dias. Podemos aprender também uma outra lição. A resposta das nossas orações pode ser adiada, entre aspas, tá? No conceito humano. Mas, acima de tudo, há um plano divino aí para que aconteça o melhor para nós. Porque nós estamos no Cronos, Deus trabalha no Kairos. O nosso tempo é um, o tempo de Deus é outro. E o principal, ele sabe muito bem o que é e o que não é melhor para nós. Tá certo? Então nós vimos aqui a maneira de Jesus agir, não foi desumano, ele ficou mais 2 dias, mas ele sabia muito bem o que estava para acontecer. Continuando, pega aí comigo. Versículo 7. Depois disse aos discípulos: voltemos para a Judeia. Depois de 2 dias. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Então, vamos ver. Os discípulos preocupados com a situação. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz desse mundo. E quando anda de noite é que tropeça, pois não tem luz. Disse isso e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto, e me alegro por vossa causa, de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então nós vemos aqui, até esse versículo, ele lança uma palavra, Primeiro ele fala que vamos para a Judeia, vamos voltar. Os discípulos obviamente ficaram preocupados. Puxa, agora há pouco, alguns dias atrás estavam tentando te matar com apedrejamento, estava falando em voltar para lá. E ele diz aquela palavra, Lázaro dorme, um eufemismo para a morte. Comum, naquela época, na literatura antiga vemos muito isso, citações. Talvez porque era mais fácil falar de dormir, de sono, do que de morte, Que morte sempre é uma coisa mais pesada. Porém, tem um detalhe. No Novo Testamento nós vemos
que a morte física para aqueles que creem em Jesus é como um sono, tá? Onde não podem observar o tempo passar, porque juntos depois serão chamados na ressurreição. Então, e a ressurreição muitas vezes é expressa como o despertar do sono. Nós vemos também na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, também várias passagens fazendo menção à morte, ao sono, pois os judeus, uma grande maioria, criam na ressurreição no último dia. Então, Jesus estava aqui dizendo, explicando a questão de como estava Lázaro. Mas os discípulos não entenderam, acharam que era realmente um sono, um descanso, um repouso. Aí Jesus vai direto ao assunto. Ele morreu, ele está morto. Lázaro está morto. E vamos para ter com ele. Termina aqui. Agora olha só o versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Oh, gente. Tomé sempre supria ao grupo apostólico, a atitude crítica. Vocês sabem disso? Sempre o Tomé era aquela atitude crítica, que às vezes os outros tinham pontos de interrogação e não tinham como falar. E Tomé sempre fez dessa maneira, e por causa disso, era alguém para quem a verdade era revelada de maneira gráfica, bem direta. Então, vamos estar com ele. Versículos, vamos agora do 17 para frente. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. Então, de onde eles estavam? Até Betânia, e de Betânia até Jerusalém, mais ou menos 15 estádios. 15 estádios é mais ou menos uma caminhar a pé, uns 45 minutos. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca do seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tá certo? Olha aqui a atitude de uma das irmãs. Então, ele vem, para em um determinado lugar, próximo à aldeia chamada Betânia, a cidade chamada Betânia, e Marta fica sabendo, obviamente alguém foi dizer a ela: Jesus chegou, mas ele está ali no trevo, ele não entrou ainda na cidade, está ali parado. E por que Jesus fez isso? Obviamente, ele estava querendo já preparar as irmãs para o que seria feito. Ele não queria conversar com ela a respeito do que iria fazer na presença de todos, que possivelmente, poderia haver alguma interpretação errada aí, tá? Continuando, mas ainda agora sei que tudo o que pedirdes a Deus, ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta: eu sei que ressurgirá na ressurreição do último dia. Então, aqui a questão que eu comentei, tá certo? As duas irmãs, Marta e Maria, com temperamentos diferentes, com atitudes diferentes. Marta, quando soube que Jesus estava ali, correu e foi ao seu encontro. Maria provavelmente tinha recebido também a mensagem, imagino eu, mas continuou aguardando que Jesus viesse a ela. Atitudes diferentes, diante de uma dor, obviamente, diante do que estavam passando. Então, aqui nós vemos claramente, a hora que ele fala: olha, o seu irmão ressuscitará. E qualquer religioso dos judeus naquela época teria dito a mesma coisa, pois a doutrina da ressurreição era para com quase todos, maioria. Poucos judeus que não tinham essa doutrina. Tanto que Marta respondeu com um chavão, com aquela palavra já preparada, como qualquer um, sem a menor sombra de dúvida. Então, ela responde aqui, respondeu Marta: eu sei que ressurgirá na ressurreição do último dia. Óbvio, eu aprendi isso. Aprendi na escola bíblica, aprendi há muito tempo com os meus pais. Vamos